Fala galera, mais um Saque Resenha está no ar. E hoje, Duzão, que saudade que eu tava de você, lindão, mano. muito Fazia tempo, né, cara? Que a gente não gravava, né? Boa. Chegamos bem, né? Tamo bem, né? 2023 bem. já tá com tudo aí já. Você viu que agora a gente virou o ano, tamo de roupinha, Ó, combinando, enjoado. né? Todo enfeitado aqui no estúdio. Pra quê, Du? Pra quê que a gente tá aqui hoje? O famoso episódio especial. E episódio especial demanda convidado especial, convidado de peso, como a gente colocou lá. E assim, a gente já divulgou dessa vez, então todo mundo já tá sabendo já quem que é o tamanho do cara. E antes até da gente falar, porque a parte boa dessa vez é que eu não preciso fazer muito resumo. Já falo metade do nome aqui, a galera já sabe já tudo que ele já fez, já perguntam do pneu, já todo mundo já faz já as coisas já conhecidas já. Mas cara, assim, ó, pra gente foi quase que uma surpresa, então já chegar já agradecendo, já obrigado por você estar aqui com a gente. E, assim, não é simples, é muito legal, assim, porque a gente vem nisso desde o ano passado, assim, tem muita gente que a gente troca uma ideia e a galera, putz, tem que adequar a agenda, acaba sendo super complicado. Então, sendo muito sincero, não esperávamos que ia conseguir. Você, cara, acreditando no projeto, veio aqui junto com a gente. Então, muito obrigado. Temos muita coisa para falar, a gente vai tentar ser bem objetivo ali nos pontos que a gente desenhou aqui no nosso estudo que, putz, cara, tem curiosidade, porque no final das contas esse podcast é de curioso de tênis, então a ideia é praticamente essa. E muito obrigado, cara. Com vocês aí, ninguém mais, ninguém menos do que Tomás Bellucci. Valeu, Bellucci. Não, obrigado vocês aí pelo convite. E, agora minha agenda tá mais tranquila, não tô viajando tanto, né? Então é mais fácil conciliar e é muito legal ter um podcast aí só de tênis e pra galera que curte tênis ter a oportunidade de conhecer melhor os atletas, né? E conhecer o mundo do tênis um pouco melhor. Cara, só começar aqui, aproveitar a ponte do Du, falar que é um prazer gigante ter você aqui, tá? Você tava aí na nossa wishlist, digamos assim, já tem um tempinho, né? Com quase um ano aí de podcast, a gente realmente não achou que ia ter algum episódio aqui com você assim tão rápido. Então, cara, obrigado de coração mesmo. Um pouco triste, né, que você encerrou a carreira, mas também feliz que deu para você achar espacinho na agenda de vir para cá. Então, obrigado, cara. Seja bem-vindo. Tá? O Du fez aqui umas pautas aqui de pergunta. O cara foi na Deep Web aqui, pegou todos os resultados desde quando você tinha 3 anos de idade para a gente fazer uma resenha boa aqui. Boa, show. E, cara, acho que episódio especial, convidado especial. Dessa vez a gente tem uma parceria especial. Fala um pouco pra gente aí, cara. O Wilson com a gente agora aí. Hoje a gente tá... Não quero falar que a gente tá metido, porque hoje a gente tá de casa cheia. Tá nojento, não apenas a gente tá com o homem aqui, né? A gente tá aqui com uma das maiores marcas, se não a maior marca do tênis mundial aqui, dando esse apoio pra gente, né? Mandaram aqui uns recebidos para nós, né? E além de tudo, a gente também vai divulgar aqui um presente para vocês que seguem a gente, que escuta a gente, tá? Quer passar aí o presente, Tu? Boa. Um cupom de desconto de 20% de desconto. Então, só entrar no site lojawilson.com.br, colocar lá no cupomzinho Saque Resenha 20. Então, repetindo, Saque Resenha, sem o Saque e Resenha, só Saque Resenha 20. Colocou lá, 20% de desconto. Vai pra dentro de casa. Até quando, Du? Até dia 15 de abril. 15 de abril, galera, 20% de desconto. Só entrar no site. Vamos botar o código aqui na tela pra vocês. Saque Resenha 20. É isso aí. Aí você Manda bala, Du. Aí você vai pegar material dessa marca sensacional. Então já também agradecer ao Wilson. Obrigado pela parceria. E eles deram essa camiseta aqui, que não dá pra ver mais atrás. Aqui tá a camiseta do Brasil, da Copa Davis, né? Então, putz, cara, show de bola. Hoje eu já vou entrar na loja, que o Tomás viu aqui minha raquete, falou que eu tô precisando de um grip novo. Aí eu já vou usar meu desconto. Já pega lá. Cara, falando nisso, nos recebidos que você falou, a gente tem aqui na frente, pega o tênis aí pra gente dar uma olhada. É um tênis que a Wilson mandou pra gente aqui, cara. Um tênis que foi muito moldado pra você aqui, beleza? Uma lancha, mandaram não pra tênis. Não, isso aí, cara, isso é louco. Isso aqui é pra você jogar basquete ou pra você jogar tênis, cara? Então, mas sensacional. E tem esse que eles chamam aqui de Amplifil, né? Que é pra colocar aqui em cima e tal, pra dar uma segurada, acho que mais no tornozelo. Sim, Você jogou ele, cara, bonito, na Copa cara. Davis, cara? Como que foi isso aqui? Eu joguei acho que uns 2 anos com esse tênis aí. E na Copa Davis eles faziam esse modelo, né, especial, que é amarelão, né? Nossa, do lindão. Brasil. E joguei bastante com esse tênis aí. Animal. Eu acho que a final
A final de Houston. Final de Houston eu tava com ele, eu acho. Olha lá. Dá sorte ou não? Toma aí, ó. Só foi jogar só uma finalzinha só. Não, animal. E assim, e além desse aí, também tem, que esse aí é o Rush Pro 4, se não me engano, com esse Amplifio aí. Tem o Rush Pro Ace, que é esse outro aqui, que esse aqui já é uma versão já atualizada. E se você, pegar ele na mão, de fato ele, cara, já é bem mais leve, já é uma pegada bem diferente. E você jogou com ele agora no Rio Open, não foi? Isso. Como que foi? É muito diferente entre um e outro? Esse aqui Cara, esse aqui é bem mais leve, né? É bem mais leve. Aquele é mais robusto, né? Ele pega mais o tornozelo. Mas os dois tênis são bons, né? Eu usei bastante aquele lá e eu sou meio chato pra tênis também. Porque, você é crica com tênis? Porque tem que ter desempenho o tênis, né? Não dá pra você só usar um tênis bonito, né? Então, às vezes machuca pra caramba. Às vezes tinha patrocinador que queria que eu usasse tênis dele e eu falava, cara, não dá pra usar porque o tênis não é bom. Tipo, é desempenho, né? Exato. Vai machucar bastante o pé se não for coisa boa. E até um ponto legal que a Wilson ela vem trabalhando muito com isso. Em relação à tecnologia, eles vêm melhorando muito os tênis. Tanto que eu estava dando uma olhada no Rush Pro Ace, eu fui ver quais são as tecnologias. Para eu tentar falar alguma coisa aqui mais rebuscada e tal. Bem reforçado. Bem reforçado no bico, que é uma coisa que, velho, a gente que joga, né, principalmente em rápida, abre a sola. Para abrir a sola é um mês, cara. Exatamente. E aí, cara, eu tava vendo só para fechar... Quais são as tecnologias que eu vou falar? Cara, eu desisti, porque assim, tem um monte de coisa. O cara, tecnologia atrás, é dentro, é na botinha de dentro, é um monte de coisa. Então, de fato, a parada é muito pensada o dia inteiro sobre os caras. Então, assim, o Wilson tá de parabéns, show de bola. Cupom de desconto. Saque Resenha 20. É isso, e vamos utilizar esse aí, já vai estar no nosso pé. Então, valeu. Belucci, vamos lá, cara. Agora, pra gente começar o papo ali, a gente já vai começar, como eu falei, já lá da frente. Porque, de novo, estamos aqui de frente com um cara que ganhou 4 títulos a nível ATP, o que, ainda numa época que a gente vai falar um monte de nome, eu faço questão de falar por todos esses nomes que você jogou e principalmente do que você ganhou. E aí, o que a gente tem aqui, cara? São 4 torneios que você ganhou a nível ATP, que são 2 em Gastad, lá na Suíça, um em Genebra e um em Santiago. Sim. Cara... O que é? Você queria morar na Suíça? Porque alguma coisa tinha naquele lugar lá, cara. Porque as condições eram boas pra mim, né? Eu gostava de jogar lá. Tanto é que as condições lá são muito parecidas com São Paulo, né? São Paulo, acho que tem aí 600, 700 metros de altura. Uhum. E lá tinha até um pouco mais, tinha uns 800, 900. E era seco, né? No meio das montanhas da cidade. E eram as condições que eu mais gosto de jogar, assim. Gostava de jogar. Eram pontos curtos, né? A bola andava. Eu não precisava me desgastar muito. Então, era... Sim. Condições boas, assim. Eu fiz, acho que 2 campeões e acho que talvez uma semi. Uma semi que eu tava vendo, exatamente. Tipo Gofão, uma semi. Exato. Exatamente o que eu anotei aqui. É isso aí. Não, e, cara, por que pra mim é curioso? Porque, assim, não foi na sequência. Tipo, eu sei que um foi em 2009. Tipo, não foi em 2009, 2010, 2011 a semi. Não, foi em 2009, depois você ganhou em 2012, se não me engano. Então, tipo, realmente é o lugar ali. E depois teve a semi também, que você jogou, se não me engano... Enfim, ganhou de cara ferrado ali também. Sim. E no final pegou o Gofan. Em 2009, né, eu tava, acho que... Eu tinha acabado de ganhar um Challenger. Uhum. E tava ali, acho que uns 120, 130 do mundo. E a gente foi para esse torneio, eu tava no quali, né? E eu cheguei no torneio, eu tava com uma distensão no abdômen. E daí eu não sabia se ia jogar, eu tava com o João Suete na época. Uhum. Daí ele falou, cara, vamos tentar tratar para você jogar o quali e vamos ver no que dá. Era o meu último torneio da gira, né? E daí deu no que deu, cara. Eu passei o quali, daí na primeira rodada eu salvei match point. Sim. Contra um suíço, que eu nem me lembro o nome agora. Mas, e daí depois eu ganhei do Wawrinka, ganhei Exato. Cara, assim, ó, deixa eu só pegar uma lista aqui animal, ó. E daí teve um jogo do... Pode falar. Manda. Não, é só pra gente fechar essa lista aqui, que é bizarra. Que você Anota aí, galera. É Wawrinka, é Nicolas Kiefer, é Igor Andreev, Dimitrov, Feliciano Lopes, Mikhail Yuzny, Tipsarevich. Tudo isso foi vítima. Caralho. Mas com o Kiefer eu ia perder esse jogo, porque eu ganhei dele, eu tava acho que 6-4 para o primeiro set, e tava pau a pau no segundo, assim, e ele foi pegar uma bola, eu acho, e torceu o pé. E daí ele desistiu do jogo, mas era um jogo que assim, eu tava muito perdido, talvez eu perderia, sabe? Uhum. Sabe aquela semana que dá tudo certo. Você salva match point, você tava machucado e recupera o mais rápido possível, e daí o cara torce o pé no jogo que você tá ganhando, tá perdendo, então... Deu tudo certo. Boa. Animal. Putz, cara, isso aí é realmente, quando é pra ser ali no final, vai tudo certinho. Exatamente. Tava alinhado. Tudo alinhado. Boa. E, cara, já indo pro outro torneio lá, Santiago, no Chile, também foi um torneio, cara, que
eu gosto desse em específico aqui porque você ganhou do Gonzalez lá, né, cara? Então, tipo, pô, o Gonzalez todo mundo conhece o forehand dele e o seu forehand também. Então, a briga também ali foi pesada. Como foi pra você? No final você ganhou do Mônaco, não foi? Não, acho que na final eu ganhei do Mônaco, verdade. Do Mônaco. Mas foi um torneio que eu já era mais favorito do que Gstad, por exemplo. Eu acho que eu era cabeça 4 ou 5 lá em Santiago. Boa. Eu devia estar aí uns 30 e poucos do mundo, né? E eu tava jogando bem já. E Santiago também tem condições parecidas com São Paulo, né? Sim, de falar, lembra um pouquinho, né, também. Lembra. É um jogo rápido, é um jogo que não precisa ficar trocando muita bola. Mas esse torneio eu joguei muito bem, assim. Eu lembro que eu ganhei do Gonzalez numa quadra lotada, assim, porque ele é chileno, né? E ele tinha uma baita direita, mas era um jogo bom, assim, pra mim, de matchup, assim, né? Porque ele tinha um backhand ruim. E eu, como canhoto, eu ficava cozinhando no backhand dele e pra mim eram condições boas assim de jogo, né? Mas com o Mônaco eu acho que eu nunca tinha ganhado dele. Era um jogo chato pra mim, assim, porque era um estilo de jogo que eu nunca gostei de jogar, assim. É aquele cara que voltava muita bola, corria muito, caramba, fisicamente um animal. Então foi muito legal, assim. Foi talvez um dos melhores torneios que eu joguei assim na minha carreira. Boa. E, cara, só pegando um gancho aqui, você fala um pouco dessa questão de cara trocador de bola, tal, de condição. Isso tem muito a ver também com o seu físico também, né? Eu já vi em outros lugares você falando dessa questão do quanto você sua e o quanto isso te prejudicava ali. Como que era isso pra você? Fisicamente eu nunca fui assim um cara fora da curva, assim. Eu sempre fui um cara que tecnicamente era bom, assim, que eu tinha um forehand legal, sacava bem. Pô, legal. Então assim, eu me sobressaía na parte técnica. Me sobressaía na parte técnica, mas dificilmente eu ia ganhar o jogo do cara na parte física, assim. Então, quando o jogo cada vez ficava mais longo, ia pro outro lado, assim, o jogo. Então, eu evitava ficar jogando muito ponto longo, porque era minha fisiologia, assim. Eu sou um cara que suo muito e eu perco muitos eletrólitos durante o jogo. Então, é difícil você repor, assim, em condições muito extremas, né? Então, eu sempre fazia meu calendário para jogar em lugares que eu conseguia definir o ponto o mais rápido possível. Então, lugares que eu não precisava ficar trocando 8, 10, 15 bolas num ponto para ganhar um ponto. E Santiago eram condições boas por causa disso, né? Era um jogo um pouco mais rápido. Né? Mas, e curiosamente, nos 4 que você ganhou foram Saibro. Foram Saibro, mas teve em Moscou que eu fiz final, né? Sim. Que era quadra rápida coberta. E Moscou eu acho que eu saquei pro torneio. Eu tava ganhando 6-4, 5-4 do CEP. E senti a pressão mesmo, perdi o saque, daí no game seguinte eu quebrei ele de novo e não sei assim que eu perdi de novo o saque. Caramba. E daí, cara, eu... Machuca pra caramba, né, cara? Você lembra mais desse bobeado que da... Porque, cara, final do torneio sempre tem os nervos à flor da pele. Com certeza. Meu, é diferente você ser vice ou ser campeão, é muito diferente. É diferente de você perder na semi ou nas quartas, né? Sim. E daí, depois que eu perdi o segundo saque, eu falei, cara, já era. A casa caiu. Eu não ganho jogo nunca mais. Esse já começou tudo errado. E tinha alguma coisa, sei lá, obviamente, em algum momento você deve acostumar, mas é que eu imagino quão louco deve ser você jogar num estádio lotado ali, a galera tudo em cima. Enfim, você falou de Santiago ali com Gonzalez ali, todo mundo contra, tipo uma Copa Davis contra ali. Então, você sentia isso, tipo, quando você ia jogar nos lugares assim, na hora que... Principalmente que você avançava bem ali, você pegava sempre um estádio lotado. Isso te dá uma pressão a mais mesmo ou não? Acho que você acostuma com o tempo. Consegue focar no jogo. No começo, assim, é um pouco chocante, assim, você entrar num estádio e ver 10 mil pessoas te assistindo. Então, aquela sensação de quando você ganha um ponto legal, assim, a galera vai pra cima, assim, sabe, bate palma, grita. Isso aí, no começo, você fala, caraca, é pra isso que eu jogo tênis, sabe? Pra galera vir me admirar e torcer pra mim e ter essa sensação. Mas com o tempo você consegue, assim, levar mais naturalmente, assim. Então, para mim, entrar numa quadra lotada já não me causava assim espanto, assim. Eu conseguia administrar melhor essas emoções, né? Mas mais do que quadra lotada, assim, às vezes era difícil jogar contra a torcida contra, assim. Então, jogava na Argentina, a torcida contra, jogava... na América do Sul sempre são os lugares mais difíceis assim, de jogar com torcida contra. Porque hostilidade pra caramba. Hostilidade é isso mesmo. O pessoal te xingava. A gente jogou no Uruguai uma vez que o pessoal te cuspia na quadra e xingava. Era assim, cara. Você ficava assim, a quadra era menorzinha, a gente ficava perto do alambrado lateral, assim, o alambrado do fundo.
E daí eu ia receber saque e o pessoal ficava falando na orelha assim, vai errar, vai errar, vai errar. Nossa. Então, assim, é um ambiente assim, mais difícil, assim, né? Do que se jogar, às vezes, numa quadra coberta na Alemanha, por mais que esteja quadra lotada na Alemanha, assim, por mais que esteja quadra lotada, o pessoal é mais educado, o pessoal não fica interferindo muito no jogo. E com o tempo, você acha que foi uma coisa que você foi meio que se habituando a ignorar, né? Aqui o pessoal, a galera que tá vaiando, cuspindo, inclusive, né? Foi alguma coisa que você foi aprendendo a ignorar? Ou foi uma coisa mais que você foi enfrentando várias vezes e depois você relevou e falou, cara, faz parte e depois nem... Não interferia muito. Não, acho que você vai aprendendo com o tempo, né? Treino. É treino isso aí. Porque de cara, assim, se você vai enfrentar uma condição dessa, é difícil você aprender isso antes. Falar, não, eu vou treinar para jogar com 10 mil pessoas torcendo contra. Não tem como você reproduzir isso num treino, por exemplo. Então, são sensações que você tem que experimentar e aí essa é a experiência, né, do jogador, de experimentar várias vezes e já saber o que vai acontecer lá dentro e saber como que você vai reagir, né? Perfeito. Tomás, e cara, a gente falou muito de jogar no Uruguai, de jogar fora e tal, mas também, putz, cara, você sendo o número 1 do Brasil, querendo ou não, pós-Guga, então até era uma piada que a gente tinha que é tipo, e o Guga, hein? Todo mundo falava de tênis, aí o Guga, e você foi o cara que depois dele foi o que chegou mais longe no ranking, uma cobrança em cima de você, bizarra, que a gente acompanhou de perto a cobrança, o quanto ela era bizarra. E, cara, isso de um certo momento, quando você vinha sempre jogar no Brasil, era sempre positivo, obviamente, tipo, tô em torcida a favor e tal, mas você conseguia sentir uma pressão contra? Por que eu tô te falando isso? Só para dar um exemplo. Sareta, se não me engano, ele falou uma vez que, cara, aqui no Brasil era complexo jogar, porque, de novo, a galera vinha em cima fervorosa, assim. Até jogar, acho que na Argentina, se não me engano, ele falou que era um pouco mais simples, porque a galera entendia um pouco mais. Aqui é muito futebol, brasileirão. Sim. Cara, o time vai lá, joga, ganha 30 partidas e perde 10 e o time é campeão. E, pô, show de bola. No tênis, você ganhou 5, perdeu uma, você saiu perdedor. Tá fora, entre aspas, né? Você perdeu o jogo. Então, brasileiro, para entender isso, a gente vê que é complicado. Realmente é difícil assim, jogar no Brasil. Eu não vou dizer que é fácil. Assim. Eu acho que se eu fosse alemão e jogasse na Alemanha, ia ser mais fácil. Uhum. Então, acho que tudo tem seus prós e seus contras. Assim. Eu lembro de algumas vezes que eu joguei no Brasil e perdi, e eu saí vaiado, o pessoal criticando, o pessoal... Então, assim, é uma cobrança que em outros lugares talvez não tenha, assim, mas... Ao mesmo tempo, quando você está ganhando, a paixão que o tenista brasileiro tem, o pessoal que gosta de tênis tem, é diferente também do europeu. E quem entende, né, do que você passa, etc., também é uma... É que são poucos que entendem, né? Exatamente. Então, se a gente pegar um público de uma quadra de 10 mil pessoas torcendo para você, quantos que realmente entendem a sua trajetória? Talvez 1%, 5%, não sei. Exato. Então, a maioria está lá para ver você ganhar, cara. Ele não quer saber se você... tá com dor de barriga, se você não dormiu bem, se você brigou com a sua namorada. 3 meses treinando. Você está 3 meses treinando e você está nervoso para aquele jogo. Então, o pessoal quer ver você performar, quer ver você ganhar. E o brasileiro, cara, ele torce muito, né? Ele não vai só para prestigiar só o espetáculo, né? Ele quer torcer, ele quer ver o brasileiro ganhar, né? Uhum. Então, isso em qualquer esporte, né? Mas, para mim, sempre foi difícil, assim, pelo lado emocional, sabe? Não pelo lado... técnico, assim, que eu acho que eu teria condição técnica de ganhar torneio aqui no Brasil, mas talvez eu não tenha ganhado porque pelo aspecto emocional sempre foi difícil para mim enfrentar às vezes situações dentro da quadra que eu estava perdendo ou que eu estava fisicamente um pouco pior, assim, não estava conseguindo performar muito bem, e a torcida de vez de jogar junto comigo, né? Às vezes ela joga um peso. Às vezes ela ficava assim, tipo, pô, eu quero ver ele ganhar, não quero ver ele perder, então tinha esse ar assim de... Como se você não quisesse. Negatividade, às vezes. não quero hoje, não quero não, galera. Valeu. E no fundo, o que mais está se importando com o jogo é o jogador, porque aquilo é a vida dele. Com certeza. A pessoa vê o jogo e vai para casa dela e o jogo não tem relevância muito significativa na vida dela. Agora, o tenista, cara, ele perde o jogo, ele vai para casa dele e... Você fica pensando no jogo durante dias, semanas, por que eu perdi, o que eu deveria ter feito diferente. Então... Sim. Quem mais quer ganhar é o jogador, então prize money é seu, né, cara? Às vezes você tinha prejuízo na semana porque perdeu a primeira rodada, então, enfim. Mas o aspecto de jogar em casa sempre é difícil e por ser brasileiro eu acredito que é mais difícil, mas pela cultura nossa, né? Eu acho que
Se você pega quem entende de tênis mesmo, eu acho que é um ar positivo, mas quem às vezes não entende tanto, às vezes não entende o que acontece lá dentro. Perfeito, perfeito. E se a gente até criasse uma lista aqui, né, de vitórias e derrotas, a gente ia ver que o cara tem o CV. Não, fantástico. Falando de vitória aqui até, a gente tinha anotado uma que eu queria muito entender o seu lado, né, desses grandes feitos, digamos assim. Cara, eu sou uma pessoa que eu investi muito no saque, né? Porque eu joguei tarde e tal, então assim, sou alto, então ajudou muito o saque no meu tênis, porque eu não tinha essa chance, assim como você, mas eu também não conseguia ficar 20 pontos de troca de bola, rally. Então, cara, olhando assim para... Quando eu jogava, eu falava assim, cara, se eu ganhar aqui no meu saque, já é metade do jogo ganho, né? Então eu já precisava me preocupar com outras coisas. Você, cara, você ganhou de ninguém menos do que John Isner, Roma, né? Roma 2010. E Copa Davis. Lubitsch e Copa Davis. Nos Estados Unidos. Coberta, Puta né? John Isner na Copa Davis nos Estados Unidos. Lubitsch e Karlovic. Ou seja, cara, só cara que dá bomba, né? É o cara que, velho, não tá com jejum intermitente, o cara saca 240 km por hora, velho. O cara tá tranquilo. Qual que é o segredo aqui, mestre? Conta pra gente. Qual que é o segredo dessa... Você me pergunta, eu falo, qual que é o segredo de bater e falar treina? Muito time, né? Mas, pode falar, manda ver. Mas eu acho que o segredo de devolver bem é saber ler o saque do adversário. Então, com esses caras, é difícil você reacionar depois que a bola saiu da mão dele. Perfeito. Da raquete dele, porque, cara, o saque vem muito rápido. Se você for esperar para reacionar onde a bola vai, é difícil. São poucos caras que conseguem fazer isso. Talvez o Djokovic consiga, talvez o Agassi conseguia. Então são poucos caras que têm uma reação tão boa assim, né? Então o que você tem que fazer é estudar bem o seu adversário, é estudar bem o toss do cara, né? Porque às vezes o cara tem uma variação que seja mínima no toss, que diferencia um saque aberto de um saque fechado. Que precisa de muito olho até você achar a diferença ali de um de outro. Ou você conhecer bem o seu adversário. Você conseguia, tipo, olhar, cara, o Isner jogou um pouquinho mais pra cá, você já... Isso sim, com o tempo você vai pegando. Ainda mais num jogo de 5 sets. Sim. Você consegue, às vezes no primeiro, às vezes você não pegou tanto, assim, mas no segundo você... eu acho que aquele toss ali, ele vai sacar mais ali. Você assistia bastante jogos do Isner antes de jogar com ele? Você tinha não assistia tantos, não. Não assistia. Era mais a convivência dele de dentro de quadra mesmo, de às vezes saber que ele gosta mais daquele saque, daí você vai dando meio passinho para aquele lado, às vezes num ponto importante você dá um lado que ele não se sente tão confortável de sacar. Então, eu vou o cara sacar bem no T, eu vou dar um passinho pro T, se o cara sacar aberto bem dado, ele vai dar ace, mas se ele sacar o saque ali no T, eu vou pegar, entendeu? Sim. Então é saber também, você não pode ir pro lado seco também, porque senão o cara vai saber que você tá indo pro lado seco, ele só vai botar um saque do outro lado. Então cara, é esse feeling do jogador mesmo. Boa. E, cara, nesse ponto que a gente falou ali, com o Isner lá nos Estados Unidos, fantástico jogo, sensacional, tudo que foi feito, como você falou, quadra fechada, negócio totalmente feito para ele ali. Como foi para você, cara, segurar a emoção, porque lá também, bicho pega, Copa Davis, negócio explodindo lá. Como foi? Cara, você foi cabeça fechada, focando, porque querendo ou não, como a gente falou, o cara saca a 300 km por hora ali e você não pode piscar, né, cara? Acho que foi a única chance que a gente teve de jogar Grupo Mundial, acho, se não me engano. Foi talvez a única e a última que o Brasil conseguiu jogar Grupo Mundial, né? E a gente tava com uma equipe boa, assim, né? A gente tava com o Marcelo e com o Bruno, que eram monstros, assim, na dupla. Jogavam muito bem Copa Davis. Tinha o Thiago Alves, que estava jogando bem, mas era, acho que, talvez um nível abaixo do Isner e do Carey na época. Depois virou seu técnico, né? Depois virou meu técnico, né? Eu sempre me dei muito bem com o Thiago, né? E daí eu falei, cara, vamos ver se dá certo. Mas o Thiago era um cara muito bom. Mas esse jogo com o Carey, eu não joguei bem, que era o primeiro jogo do confronto. Ele me deu uma aula de tênis, assim, perdi 3 sets. Que também saca pra caramba. Também, saca muito bem. E é um cara difícil de jogar assim nas condições que estavam o confronto. Mas daí, cara, eu já... No terceiro, o Marcelo e o Bruno ganharam e foi o 2-1 pro último dia, né? E eu já estava um pouco mais adaptado. No primeiro jogo de Copa Davis é mais difícil do que jogar no domingo, por exemplo. Porque na sexta você tá mais tenso. Eu jogava sempre pior no primeiro jogo. Você pega todos os meus confrontos, por exemplo, de Copa Davis, cara, ganhava na Bacia das Almas, assim, o primeiro jogo. Pegar aqui Copa Davis aqui no Ibirapuera. Eu ganhei no quinto set do Andurra. Sim.
Teve uma Copa aí, esse jogo foi bom. A gente fala especial sobre isso aí. Teve um jogo contra o Alejandro Faia em Rio Preto, que eu também estava perdendo 2-0 e virei. Uhum. Então, assim, confronto de sexta-feira, cara, era sofrimento, assim. O pessoal da equipe já ficava meio tenso, assim, que sabia que na sexta-feira ia ser jogo duro, independente com quem jogava. Sim. E domingo marcar de sexta também, né, pô? Sextou, marcar né? de sexta, velho. Marcar jogo de sexta, ninguém marca jogo de sexta. E melhor de 5 sets, cara. Pô, pra mim era um parto jogar melhor de 5 sets. Boa. E aí, cara, assim, ó, vamos lá, 2011, aí você saiu trocou de técnico ali, você começou passou pelo Léo Azevedo, depois foi pro João Zeste, e 2011 foi pro Larry. Tá certo ali a cronologia aí, né? Sim. E aí, cara, 2011 pra mim já foi um ano, enxergando aqui em resultados, cara, fantástico pra você, começando que você já começou a ganhar do primeiro top 10 da sua carreira lá, que você ganhou do Verdasco. Então, cara... Verdasco em Acapulco, né? Em Acapulco, 2010 ali, tá, do ATP 500 de Acapulco, exatamente. E depois num jogão também com o Almagro também. Sim. Mas ali, 2011, então você ganha de um top 10, depois você vai para aquele torneio de Madrid fantástico, cara, que aí, de novo, se a gente for falar de feitos ali, só falar desse torneio já não precisa de mais nada. Que aí o cara foi pegar um tal de Andy Murray jogando, se não me engano, lá ele já era 4 do mundo já, não era não? Acho que ele era top 3 ou 4, né? 3 ou 4 com cabelo, assim, parece um leão também, né? Gigantesco. Foi lá, jogou com o cara... Bomba, ganhou do rapaz ali, deu uma. Fácil. Menino ali, velho, teve que se colocar no lugar. Só balão, o cara errou. Beleza. Aí só passa pro outro lado, o cara erra. O cara nem troca muita bola, tá tranquilo. Aí, beleza, ganhou. Pô, cara, Pelucci, deu sorte, ele ganhou. Vamos ver se ele vai pegar um outro cara agora. Vai jogar com o número 7 do mundo, Thomas Berdych também, que bate na bola que nem um maluco. Também foi só outro balão. Cara, tranquilo. Foi lá jogar com o cara, também bomba no cara também, jogou pra caramba e arrebentou ele. E aí depois o jogo do Djoko. Como que foi ali pra você, cara? Que aí tipo, o Djoko pra mim... Foi um ano assim que você começou já bem, né? Bem, O Larry era um cara que ele me dava muita confiança, assim. Então, ele era um cara que ele tinha um peso muito grande no circuito. Então, os caras olhavam para ele e falavam, pô, esse cara foi treinador do número 1 do mundo. Então, ele era um cara conhecido por todos. Então, ele me dava uma confiança de... Cara, eu tô do lado de um cara que foi técnico cara do 1 do mundo. Então, para mim, ele me passava as táticas, por exemplo, falava, você tem que fazer isso no jogo. Cara, eu entrava de cabeça naquilo e eu fazia exatamente o que ele falava para mim. E nesse jogo com o Djokovic, cara, eu entrei com uma confiança absurda, assim. Eu tava jogando muito bem aquela semana, tava me sentindo muito bem. A gente tinha até uma superstição que a gente sempre comia no mesmo restaurante, o mesmo prato, o mesmo vinho. Caramba. E eu não tomava vinho. Ele falava, não, essa semana você vai ter que tomar uma taça de vinho toda janta. Olha lá, Ri. O técnico libera, pô. Então eu falei, não, tá dando certo, eu vou tomar todo dia, eu tomar uma taça de vinho com o Larry. A gente pedia um assado de tira, que era aquela carne assim com batata frita, assim, uma salada, que não era muito saudável, mas estava dando certo. Ritual. Não, tinha que manter, superstição de tenista. E daí, cara, a gente quis sempre com o mesmo cara, que era um sparring lá que a gente tinha lá na Espanha, que não jogava muito bem, mas era que tava dando certo. Precisava ser ele. Precisava ser ele. Se trocasse, podia até pegar um cara melhor, mas ia perder. E daí, com o jogo com o Djokovic, cara... Eu lembro que eu tava jogando muito bem, assim, confiança absurda. E pra mim foi surpreendente, assim, entrar na quadra, ganhar o primeiro set dele, 6-3, e era como se parecia que eu não tava jogando com um cara que era tão bom quanto ele era na época, né? Porque ele... Na época não, ainda né? Mas eu acho que ele tava, 50 e poucos jogos sem perder. E eu tava ganhando o primeiro set 6-3, tava ganhando 3-1, e, cara, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falava, cara, eu olhava pro placar e falava, cara, eu tô ganhando 6-3, 3-1, o cara número 1 do mundo... que não perdeu nenhum jogo durante o ano. Exato, o cara tava vindo na sequência ali pra arrebentar todo mundo. E era como se ele não fosse o Djokovic, é como se eu estivesse jogando com um cara que não era tão bom quanto o Djokovic. Sim. E parecia que depois de um tempo ele começou a realmente se tornar o Djokovic. Assim. Parecia que ele começou a jogar melhor, começou a errar menos e eu também comecei a sentir isso. Falava, cara, eu vou ter que bater um pouco mais forte porque o cara não tá errando, o cara... Sim. Eu também estava jogando absurdo, assim, parecia que as coisas estavam indo muito fáceis, assim. Mas é que é difícil manter. Às vezes você erra uma ou duas bolas seguidas e compromete, às vezes, o seu jogo. Sim. Esses 2 erros que você tem, às vezes os 2 erros que o cara precisa para crescer e começar a jogar bem. Então, foi isso que aconteceu, assim. Foi, às vezes, 1 ou 2 games que eu não joguei tão bem.
que, cara, qualquer um acontece isso. Às vezes você vai jogar 2 pontos errados, assim, às vezes você vai dar uma dupla falta e errar a primeira bola, que qualquer ser mortal faz isso, né? Sim. E foi o que aconteceu, cara. Nesses pequenos instantes, assim, de 2, 3 games, e o cara ressurge das cinzas e começa a jogar bem, e você já fala, pô, eu acho que agora tá difícil, eu vou ter que forçar um pouco mais o jogo. E daí você começa a errar um pouco mais, a confiança diminui. Você sentia o cara mudando o jogo assim, não? Mudando de água pro vinho, assim, não, cara. É até uma discussão que Ou ele te forçou um pouco a cansar mais, ele viu que você já tava meio, tipo, Pode ser também. Um pouco cansado e ele falou, cara, ele errou mais uma bola, assim, cara. Tipo assim, o cara jogar um 7,5 e errar 3, 4 bolas, cara, é muito difícil. Quebra abaixo assim. Do nada. É muito difícil, assim, pra quem é tênis saber que você vai jogar todas as bolas e o cara não vai errar mais nenhuma bola o jogo inteiro. Você vai ter que ganhar todos os pontos, você vai ter que forçar... Arriscar muito mais. Você tem que arriscar mais, tem que forçar mais. Você fala, cara, porque eu sabia que na troca de bola eu não ia ganhar dele. Então, eu não podia levar o jogo o tempo inteiro para 10, 15 trocas de bola. Sim. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tinha de forçar o jogo, de entrar na quadra e agredir ele, eu tinha que fazer isso. Porque essa era a minha tática, assim, agredir o jogo, ser sólido, mas agredir quando precisava, né? Porque eu não ia jogar na consistência com o Djokovic. Sim. E então, talvez ele tenha sentido isso, né? De eu ter forçado às vezes um pouco mais e ele falou, cara, eu vou ficar sólido aqui. E, cara, na cruzada, querendo ou não, você tem um baita forehand também, mas na cruzada você pega o backhand dele também, que também é monstro. Talvez seja né? o melhor backhand da história do tênis. Fantástico. E com ele, aí até entrando um pouquinho já nesse papo de Big Four aí, dos 4, Federer, Nadal, Djokovic e Murray, com o Djoko, seus jogos, você sempre também conseguiu fazer ótimos jogos com ele, né? Daqui a pouco a gente vai falar do pneu, mas tipo, calma galera, a gente vai falar sobre isso, vai rolar o papo do pneu. Mas o que mais tinha no Instagram, né? O pneu do Djoko, o pneu do Djoko. Abriu uma caixa de pergunta lá, cara, foi 400 perguntas só do pneu. Todo mundo quer saber sobre o pneu. Mas enfim, Djoko, dos 4 ali, você jogou muito bem com o Djoko, com o Nadal também teve guerra pra caramba. Com o Federer, pô, você já ganhou até numa exibição aqui, mas, pô, entrou na quadra pra ganhar. Ganhou, é isso aí, tá na conta. E, pô, do Murray também, a gente falou aqui também que você ganhou. E os head-to-heads, querendo ou não, cara, principalmente Nadal e Djoko ali, eles dão um pouco mais, mas o Federer e o Murray ali, você conseguiu ficar super parelho com eles. Sim. E os jogos sempre bons, cara. Como que foi pra você? Qual que era a sua percepção quando você ia jogar contra esses caras, assim? Tipo, tinha alguma coisa específica? Nadal, enrosca mais, enfim... E no auge, né? Lembrando que foi no auge dos 3 aí. Sim. É que os 3 é difícil não ter auge, né? Não. Ele falou agora, o Djokovic tá no auge até agora. Eu vi, acho que uma estatística que o Nadal fazia 15 anos que ele não saiu do top 10, uma coisa assim. Uma coisa maluco. Você fala, cara, como o cara consegue fazer isso? Exato. E aí falam, pô, você acha que o Alcaraz vai ser igual ao Nadal? Eu falei, pô, como é que é difícil pensar para igualar alguma coisa ali, cara? Jogar. É que a gente olha muito agora, né? A gente olha muito no que tá rolando, no que, né? Que o tênis aqui, obviamente, o Tomás sabe, né? Que é aquela coisa, cara, você ganha, só que você precisa ficar ganhando. Exato. Né? Você precisa manter as vitórias, que passa um ano, cara, é como se você não tivesse mais ganhado. Tem um sistema de defender os pontos, né? Então, se você ganha um torneio e você ganha no outro ano, você não fez nenhum ponto. Exato. Você só deixou de perder. Então tinha... É muito pra perder, né? É um jogo muito pra perder. Tem tudo pra dar errado. Você tem que estar em alto nível o tempo inteiro, o ano inteiro. Não dá pra você priorizar uma época do ano e falar, não, essa época do ano eu vou estar no meu auge, depois eu posso tomar 4 primeiras. Cara, o tênis não abre espaço para isso. Mas falando um pouco dos jogos dos Big Fours, né? Eu acho que pelo lado mental, assim, falando pelo lado mental, eu entrava no jogo falando o seguinte... O cara é o 2-3 do mundo, eu não tenho obrigação nenhuma de ganhar. Sim. Se eu entrar na quadra e tomar 2-2, é absolutamente normal. Então eu conseguia administrar melhor de entrar na quadra mais solto. Sim. Eu jogava mais solto porque eu não tinha obrigação de ganhar. Perfeito. Então eu sempre fazia bons jogos. Agora, o que acontece tem caras que entram na quadra e se paralisam contra esses caras. Então você pega caras que poderiam fazer jogos bons, mas pegam caras bons, eles não conseguem desempenhar bem. Sim. Porque eles se sentem inferiorizados, eles tremem, eles não conseguem jogar bem. E geralmente esses caras que não jogam bem contra grandes jogadores não vão ser caras que vão ser fora da curva. Porque o que acontece? O cara não consegue administrar essas emoções de estar em jogos grandes, né? Respeita muito, cara. Então, às vezes, quando eu vou analisar algum jogador, eu vejo muito o histórico dele contra grandes jogadores. Então, se eu pego, às vezes, um cara que nunca ganhou um jogo grande, eu sei que é um cara que treme nos momentos importantes, entendeu? Agora, um cara que sempre joga bem com caras bons, é um cara que não respeita ninguém, entendeu? Sim. Um cara que não respeita ninguém, que ele entra na quadra para ganhar de qualquer um. Então...
Com esses caras eu sempre entrava assim, eu sempre conseguia fazer bons jogos, assim, raramente eu tomava pau desses caras, assim. Então, ao contrário também me acontecia. Às vezes eu pegava caras bem mais fracos que eu e eu me sentia na obrigação de ganhar e não conseguia desempenhar bem, assim. Sim. Sabia que eu tinha que ganhar, se eu não ganhasse o pessoal ia me criticar. Então, Você já entra na quadra, a balança não tá equilibrada, né? Não tá equilibrada, na sua cabeça você já tá, cara, eu preciso ganhar de qualquer jeito. É igual você entrar na quadra e falar, eu tenho que ganhar de 6-0 daquele cara. Sim. Você já entra diferente, você fala, cara, eu não posso perder nenhum game. Então, a sua cabeça não... É difícil você entrar na quadra e falar, não, ganhar, perder, perdeu. Contra um cara, às vezes, 200 do mundo e eu era 30 do mundo. Então, esse aspecto mental do tênis é difícil, mas eu não acredito que tenha sido isso... Às vezes, muitas pessoas falam, pô, o Tomás mentalmente era fraco, ele não foi mais longe pelo aspecto mental. E é uma coisa que eu não concordo, assim. Sim. Eu acho que o meu mental era bom, assim, para as coisas que eu precisava fazer dentro de quadra. Não me atrapalhou assim na minha carreira na média, assim. Eu acho que alguns jogos atrapalharam mais que outros, mas não foi uma coisa que me barrou durante a carreira. Mas às vezes você vê o pessoal que não conhece muito bem tênis, às vezes pega jogadores que poderiam jogar melhor, mas também não jogam bem pelo lado emocional. Mas às vezes é muito sutil, assim, as pessoas que não entendem muito bem de tênis não sabem, assim, falam, pô, o cara deu raça, perdeu, tá tudo certo. Mas às vezes o cara não perdeu por outros fatores, né? Então, o aspecto mental, para quem entende de tênis, é muito sutil, é muito difícil para um cara leigo perceber isso. Sim. Então, às vezes, você pega um comentário muito genérico, geralmente esse comentário genérico é errado, por exemplo. Porque, geralmente, um comentário muito genérico são de pessoas que não entendem muito do tênis, né? Sim, e você estava muito em exposição, né, cara? Querendo ou não, você ficou muito tempo jogando nível ATP com esses caras. Então, querendo ou não, a gente vê agora. Vamos tirar o feminino, focar no masculino hoje em dia aqui. Cara, tipo, na cabeça do Thiago Monteiro ali e uma galera tentando brigar para entrar nisso. Uhum. Cara, se não fosse tirar ali, não tem mais ninguém, então a galera não assiste. Fica assistindo o Federer, fica assistindo o Djokovic, fica assistindo o Nadal, fica assistindo o Alcaraz. Vê esses caras ali. E aí, quando vê um brasileiro lá toda hora ali batendo ali em cima desses caras, com aquela filosofia que a gente falou antes, de pô, é só ganhar, começa a querer arranjar desculpa em cima de você do porquê que não ganhou e não faz ideia de tudo que você tá passando, né, ali. Porque, por exemplo, a gente falou de nomes aqui que você ganhou e tal, e de torneios que você ganhou, só que você ficou muito tempo jogando esses torneios grandes pra caramba. Então, você pega torneio que você não chegou nas quartas de final, nas oitavas de final. A primeira rodada, a segunda, a terceira rodada que você jogou foram 3 jogos fantásticos, com um cara gigante e tal. Então, só que isso aí não conta. Né, o brasileiro, ele quer ligar a TV na final, o cara tá 2-0 em cima. Se ele perder a final, fala, porra, mas pertencer naquela vitória, mas ele quer a vitória garantida. Pô, ganhou de tudo esses caras aí no final e, pô, perdeu o quinto jogo, pô, caramba, o cara não tem cabeça mesmo. Caramba, como assim o cara não tem cabeça? Não conseguiu lidar com o emocional de estar na final. Exatamente. Chegou o 21º do ranking mundial. Não tem cabeça. Nada, tranquilo. Se tivesse cabeça, teria 15 no mundo. Manda pra aquele lugar. Exatamente. Porque o tênis é um esporte muito complexo, né? Tem muitas variáveis e tem muitas variáveis que a pessoa não vai conseguir identificar, né? Que só quem está lá dentro vai saber, às vezes, o porquê o cara não conseguiu render aquele dia. E eu acho que num esporte coletivo, essas variáveis, elas ficam mais diluídas, né, entre os atletas, né? Então, se um não está bem e o outro está bem, pega uma média, tá todo mundo mais ou menos. E o tênis, se você não está bem, cara, o seu jogo vai lá para baixo. Se você está bem, o seu jogo vai lá para cima. Então, é um jogo que você precisa ser muito consistente. Sim. E talvez seja essa a maior qualidade desses E não caras. passar, né, ao mesmo tempo, você não passar pro adversário que você tá estressado, que você tá em pânico. Então, assim, é que o mental, o físico, e você também tá aqui preocupado. Cara, não posso botar, né, ficar de cabeça baixa, tal, não sei o quê. Então, você precisa ser um ator dentro do quadro. Exatamente. Você não pode transparecer as suas fraquezas, né? Então, às vezes eu tava super cansado, às vezes eu tava super nervoso na quadra, mas eu não podia transparecer isso. Sim. Tanto para o meu atleta quanto para as pessoas que estão assistindo o jogo. Elas também sentem, né? Se você abaixa a cabeça ou se você está desanimado. Tem isso também, porque eu acho que a torcida brasileira ela espera muito que, cara, você 15-0, vamos, não sei o quê, 30, vamos, toda hora. Pô, o cara vai ficar exausto. Todo ponto o cara gritar assim, o cara vai cansar muito mais. E legal um ponto que a gente está falando dessas nuances aí de jogador que, cara, que deixa transparecer, não deixa transparecer.
Você teve um resultado muito, muito forte ali também, que foi quartas de final de dupla no Australian Open, com Benoit Paire. Que é um cara que não é conhecido por ser o do mais tranquilo também. Quase não quebra raquete. Embora seja um talento. Dentro da quadra ele é mais nervoso que fora. Cara, fora da quadra ele é muito cegado. É mais de boa? Muito de boa. É de muita gente boa ele. Cara. Falando em quebrar raquete, cara, vamos falar de novo aqui, né? Nosso parceirinho aqui, boa. Falar mais uma vez o pessoal aqui, só mais uma vez compartilhando nosso código de desconto Saque Resenha 20. Tá? Qual que é o site do? lojawilson.com.br, vai lá, 20% de desconto. Faz essa, galera. Manda ver, galerinha. Trouxemos aqui. Falando um pouquinho também de Wilson, né? Vamos falar um pouquinho de um outro homem que a gente tem aí, né? Que é o Roger. Porra! Que tem esse rapazinho aí? Esse rapaz, chamado Roger Federer, jogou bem tênis, né? Jogou bem tênis aí há alguns anos. E eu acho que a gente... Não sei se a gente vai ter... Espero que a gente tenha, né? O prazer de ter alguém aqui que já jogou com o Roger, já jogou com o Djoko e já jogou com o Nadal. É isso. Né? Então, nada mais do que um dos 3 maiores jogadores da história. Eu falei um dos, né? Para ninguém ficar bravo aqui, mas né? Um dos 3 maiores da história. É isso. A gente não se posiciona, eu não falo que o Federer eu acho que é o melhor de todos. Belucci, conta um pouquinho pra gente, tanto dos jogos que você fez com o Roger, tanto da exibição, e eu também queria que você passasse um pouquinho nos seus episódios das Olimpíadas, né? Que foi o jogo contra o Nadal. Se você faz um pouquinho desse do contraste, tanto na sua sensação como jogador de estar ali, putz, um foi aqui uma exibição, é uma coisa um pouco mais tranquila, o outro já não é um Grand Slam, né? Uma Olimpíada do Rio, então você tem uma outra, tá usando o uniforme do Brasil, não tá só ali o Belucci, tá o Brasil Belucci. Me fala um pouquinho dessa diferença de sensação, emoção, cara. Até mesmo o Du escreveu aqui que você já jogou com o Roger e acho que ele é um dos mais aí... Como que a gente pode descrever? O maior tenista da história. Amado? Não o melhor, mas o maior. É isso. Boa. O Federer é o meu ídolo, assim. Então, jogar contra ele sempre é uma emoção muito, muito, muito incrível, assim. Então... Arrepia. Arrepia, assim, tipo... eu lembro que até na época que eu joguei, acho que o primeiro jogo contra ele foi em Indian Wells, se eu não me engano. E eu tava com o meu preparador físico, que era o Hamilton na época. E a gente tava acho que nas oitavas, né? A gente tinha ganhado 3 jogos já. Tava eu e ele só. Porque o meu preparador físico tinha esquecido de fazer o visto dele. O meu técnico tinha esquecido de fazer o visto dele. São coisas que a gente não fala, mas aconteceu. A gente tava em Acapulco e daí a gente tava embarcando para Indian Wells e ele vai embarcar no aeroporto e ele fala, cara, eu não tenho visto. Eu falo, como assim? Ele falou, cara, não tenho visto. Então a gente vai fazer um expose pra saber quem é esse aí, não? Então, você pode puxar o ano, vocês não sabem. Daí eu, bem calmamente, falei, não, tá bom, vou com o preparador físico, né? Era só um Master 1000, né? Só o Master 1000. E daí, cara, eu joguei super bem esse Master 1000, deu tudo certo também, porque eu ia jogar com o Davydenko na 3ª rodada e ele deu WO. Enfim, daí eu joguei com o Federer, né? E daí no aquecimento, assim... O que aconteceu quando você viu lá Belucci e Federer na chave? Quando você soube, já tinha alguns dias, você se preparou? Não, foi assim de um dia para o outro? Você tem um dia, né? Porque você ganha um jogo num dia e no outro jogo no dia você está jogando contra ele. Então eu tinha, na verdade, um dia de preparação. Procurou um cara que joga parecido com ele, que deve ser meio pouco fácil. Mas assim, eu também tinha essa pressão, então eu sempre quis ser com o mesmo cara. Boa. Verdade, esse cara aí tava em todas. Então assim, o cara podia ser canhoto, destro, ambidestro, era ele ali. Era aquele cara. Comer assado de tira. Comer assado de tira. E desce vinho. Vinho. Uma taça. Depois podia. E daí, cara, às vezes eu via na chave assim, às vezes me custava assim acreditar que eu ia realmente jogar contra ele. E eu lembro que eu tava... A imagem que eu tenho na cabeça, assim, minha memória é bem ruim, mas a imagem que eu tinha na cabeça era... A gente estava no vestiário, eu, meu preparador físico, e ele e a equipe dele. A gente tava os dois aquecendo, assim, e eu lembro que meu preparador físico tava branco, assim, cara, porque ele também tava super nervoso de jogar da gente tá jogando contra o Federer. E era só eu e ele, cara, naquele torneio, eu não tinha nenhum conhecido, não tinha nenhum amigo, era eu e meu preparador físico só. E daí, quando eu entrei na quadra, assim, pra mim foi uma sensação, cara, muito legal, assim, de jogar contra o seu ídolo, né? Sim. Então, cara, pra mim, eu, assim, por incrível que pareça, eu senti zero nervosismo, assim, durante o jogo. Assim, no começo, dá aquele frio na barriga, assim, você fala, caraca, dá aquela tremedeira, você fala, meu, eu tô tremendo, assim, de nervoso. Mas passa 2, 3 games, cara, isso vai melhorando. Você fala, cara, o cara, ele erra, ele respira, ele
Ele é um ser normal. Não comeu assado de tira, ou seja, já estamos na vantagem. Então, no começo é difícil, mas depois você vai acostumando, você vai soltando, e daí você fala, cara, dá pra ganhar esse jogo. Boa. Daí foi assim. E também teve um detalhezinho, que não foi na Suíça, né, velho? Se fosse em Gastad ali, o cenário seria outro. Daí eu seria favorito. Aí você seria favorito, porque pisou lá, o negócio dá mais sorte pra ele do que pro Federer, velho. Mas jogar contra o Federer em qualquer lugar, você vai jogar contra o que você der contra. Então, jogar contra o Federer, jogar contra o Nadal e contra o Djokovic ou contra o Murray, por exemplo, você vai jogar contra o torcida contra, independente de onde você esteja. Sim. Então, até com o Djoko Brasil, também, eu tenho uma percepção que às vezes a galera... Tipo, com o Nadal é muito a favor. É percepção minha de vem de TV, assim. A galera vai muito a favor do Nadal. Federer também nem se fala. Mas com o Djoko... Pouco menos, né? Pouco menos, Tem essa sensação. O Djoko, queira ou não, tem menos carisma do que esses dois caras. Né? Eu acho que o Federer e o Nadal tem um carisma natural deles, né? Sim. Igual o do Guga, por exemplo. Exato. Ele é um cara extremamente carismático, mas é natural para ele, então ele não precisa forçar. Eu acho que às vezes o Djoko, ele quer ser um cara tão carismático que ele acaba deixando de ser quem ele é de verdade. Então, se ele comprasse mais a ideia de... A imagem dele, tipo do Kyrgios, sabe? Sim. Tipo, eu sou um bad boy, eu tenho um meu estilo. E o pessoal torce pelo menos assume a identidade. Assume a identidade. Às vezes eu acho que o Djoko, ele às vezes quer assumir uma identidade que não é dele e fica um pouco não natural quanto o Nadal e o Federer são, né? Sim. Então talvez seja essa a diferença. Pô, legal. Cara, aproveitando aqui, você falou do Guga também e tal, você teve muito contato com ele ali. Tipo, você chegou a conversar com ele nesses pontos de, tipo, cara, você sendo o número 1 do Brasil durante muito tempo e tal. Ele grudava em você ou, tipo, o Guga depois ele deu uma afastada, assim? Não, eu tive quase zero de contato com o Guga, pra falar a verdade. Assim. Eu nunca falei com ele durante minha carreira, cruzei com ele algumas vezes em alguns torneios. O único contato mais próximo que eu tive foi em 2007, que foi minha primeira Copa Davis, e ele ainda estava jogando, assim, estava bem machucado, estava já parando, mas ainda estava... Ele foi... ele estava na equipe, eu também estava como reserva. E daí o Sareta e o Sareta e eu acho que não sei se na época era o Fino ou não, machucaram e eu acabei jogando. E daí eu tive contato com ele, mas tive pouco contato. Assim, foi mais ali no jogo ali. Pô, show. E, cara, vamos só voltar numa pergunta que a gente fez ali do Benoit Paire lá. Como que foi isso aí, cara? Que você foi jogar a quarta... Eu te falei que eu ia falar uma história dele. Boa. E, cara, eu nem lembro como a gente formou essa parceria, assim, porque é meio estranho, né? Um brasileiro com um francês, né? Com um cara totalmente diferente, muito aleatório. Mas a galera gosta dele pra caramba, não é? Gosta. Eu tenho uma sensação também que eu fui no Rio Open, se não me engano. Cara, os franceses lá, eles ficam malucos gritando dele lá. Cara, ele é um cara muito, muito gente boa, assim, fora da quadra, é muito sossegado, assim. Muito difícil você ver cara que não goste dele. E ele é um cara muito talentoso, assim, extremamente talentoso, assim. Talvez dos caras que eu conheci, assim, que eu joguei contra e a favor, talvez tenha sido, assim, no top 3, assim, um dos caras mais talentosos, assim. Sim. Aquele drop shot que ele dá de vôlei ali, que tem câmera lenta ali, cara, tá louco isso aí. Só que é muito difícil você encontrar caras, assim, no tênis, assim, que tem um talento tão grande que o cara não precisa treinar direito. Sim. E foi justamente o que aconteceu, porque a gente jogou dupla, né, na Australia Open. E a gente ganhou do Bruno Soares e do parceiro dele, do Peia, né? Que eram tipo top 5, top 3 assim, no mundo. E ele jogou muito, assim, ele acabou com o jogo, assim. Eu joguei bem, sim, mas ele jogou muito mais que eu. Também jogamos contra o Rogério e contra o Tekal também, que eram caras que estavam top 10, a gente ganhou. E, cara, o que ele tava jogando era absurdo, assim. A gente ganhou 3 jogos, tava nas quartas. A gente jogou no sábado, assim. Ganhamos as oitavas no sábado e a gente só jogava na segunda contra o Granollers e contra o Mark Lopes. Daí acabou o jogo assim, cara. Eu tava feliz da vida. E daí na época era o Daniel Orsenic, meu técnico. Eu falei, marca treino assim com o Benoit Paire. Pra amanhã, vamos treinar umas 2 horinhas. Eu acho que tá bom pra mim. Porque eu era aquele cara que tinha que ficar na quadra, sentindo a bola. Caramba. E daí a gente foi falar com o Benoit Paire, marcamos quadra às 10 horas. Pra gente treinar amanhã, a gente só joga segunda. Ele falou, não, amanhã eu não vou treinar. Eu falei, como assim, cara? Amanhã a gente tem que treinar amanhã. A gente joga a quarta de final de um Grand Slam, você não quer treinar um dia antes? Ele falou, não, amanhã eu vou descansar, eu vou passear com a minha namorada em Melbourne. Então eu virei pro Ors e falei, cara, como assim, cara? Ele vai passear, a gente vai jogar a quarta de final. Vou pro festival de música ali, depois eu volto. Não, resumindo, ele não treinou no domingo, eu treinei com o meu treinador, com outro cara. Na segunda-feira que a gente jogou as quartas de final, ele aqueceu 10 minutos. Ele bateu 3 bolas de fundo, voleou 2 e sacou 2 bolas e falou que tava bom pra ele.
Então eu falei, cara, eu acho que não vai dar certo isso aí, cara. Não vai dar certo. Você fica feliz, né, de ver. Você fala, não, beleza, cara, eu confio que você esteja preparado, mas eu não tô confiando. Eu falei, cara, eu não tô bem comigo mesmo. Eu não tô em paz comigo que você vai jogar bem amanhã. Mas eu vou falar o quê? Estamos nas quartas. Ele jogou muitos os últimos 3 jogos. Eu falei, cara, tá bom. Se ele se garante, né? Exato. Não, a gente jogou nas quartas de final. Ele não acertou uma bola na quadra. Mas eu não sei se foi por causa disso. Sim. Mas ele não acertou uma bola na quadra. Eu também joguei mal. E resumindo, a gente perdeu o jogo. A gente tomou um cacete do Granollers e do Mark Lopes. Mas ele é também um cara que eu acho dupla que... também, né? Mas eu acho que ele é assim durante o dia. Ele é um cara que funciona assim. Talvez se ele fosse treinar 2 horas comigo no domingo, ele ia jogar mal também na segunda. Sim. Então, sei lá, igual muita gente fala, o Kyrgios tem que treinar mais. Ele é um cara também que talvez seja um cara mais talentoso do circuito, mas que são caras que não gostam de treinar e não se sentem bem treinando muito tempo, assim. São caras que precisam espairar, fazer outras coisas e são assim, dessa maneira que eles vão render, né? Poderia ser melhor, talvez, se treinasse mais? Talvez sim, talvez não dá para saber. Mas o Benoit Paire é um cara que funciona assim, né? Eu ia até usar esse exemplo do Kyrgios, que eu acho que ele lembra, né? Eu até gostei dessa relação. Não sei se você viu esses dias o Kyrgios ia sacar, ele tava puto que tava perdendo, aí ele tava sacando assim, só batendo a bola ali. Claro que claro que você vai nem meio que falando com ele mesmo, né? Claro que você vai jogar mal. Ficou jogando videogame até as 5 da manhã, dava 10 da manhã, o cara ali sacando, falando pra ele mesmo. Sabe, a galera ali em volta começou a rachar o bico dele, tipo, o cara puto que tava jogando videogame. Mas é isso, pelo menos o cara tem consciência das coisas. Tá tão grande que o cara escolhe se ele quer treinar, né? Eu até, cara, ao contrário, ele falou assim: não vou ficar muito na quadra pra não ficar de saco cheio a hora que eu de fato jogar, né? Não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa. E deve ser engraçado, né? Tipo, terminou o jogo ali, engraçado, sei lá, né? Qual a sensação que você sentiu, mas tipo, terminou o jogo ali, perdeu, aí o Benoit falando, acontece. Acontece, mas se tivesse treinado ali, poderia... bola, assim, nem aí pro jogo. E eu assim, desconsolado com o orçamento, assim, falar, cara... Quarta de Grand Slam, relaxa, a gente nem se importa muito pra isso. Mas se tivesse treinado, talvez... Não. Tivesse treinado uma horinha, pelo menos. Jogo rápido. Cara, vamos entrar num ponto aqui, ó, que acho que é em comum, que é legal. Em 2014, em Bucareste, lá você jogou com o Denis Istomin, e lá ele ganhou de você. E depois você encontrou com ele em Genebra, que aí Genebra pisou na Suíça, o cenário é outro, então tomou bomba lá, tomou duplo 6-4. E, cara, legal que o Denis Istomin e o Pedrão foi sparring dele lá, né? Ele foi o cara lá que toda hora tem que estar lá batendo uma bola lá. Acho que foi um pouco diferente a nossa história. O encontro ali. Porque eu jogava com o Denis, ele queria ficar 10 minutos ali só no bundão, né? Ele ficava mini square, ele falava, mini square. Aí eu ficava, vamos pro fundo, ele mini square. Aí jogamos uns 10 minutinhos, né? Aí ia pro fundo, eu saquei bastante, a gente trocou umas bolas. E aí a hora que ele falou, vamos jogar uns pontos e tal pra aquecer. Eu falei, cara, você não quer tirar o óculos pra jogar, né? Quer colocar uma roupa de tênis aí, cara? Pra eu ganhar uns pontinhos dele, mas não, ele jogou de óculos, cara, joga muito, bate forte pra caramba. A bola dele, como eu joguei no US Open, a bola girava bastante, né, na quadra rápida dele, mas obviamente eu fiz uma parte de só um rebatedor, né? E eu, obviamente, queria entender do seu lado aí também como que foi essa experiência com ele, porque, obviamente, eu joguei com alguns caras não tão bons quanto, né, durante o US Open. E, cara, tirei foto com ele, obviamente, para mim foi um grande feito. E você, não mais nada, ganhou do cara, né? Depois. Mas o Denis jogava muito bem, né? Ele é um cara com muita facilidade para jogar também. Era um cara completo, esquerda, direita, saque bom, né? Mas ele tinha um ponto fraco. Olá. Ele não conseguia correr em curta. Então eu dava a curtinha, ele não conseguia correr. Por isso que ele queria jogar bundão o tempo todo. Queria estar... Quando você joga com ele, só dá curtinha. Ele é um cara que corre pior pra frente, porque de fundo ele é muito completo, ele se mexe bem lateralmente, mas de frente ele não se mexe bem. Show. Então eu lembro que quando eu joguei com ele, eu percebi isso muito rápido, assim, eu falei, cara, eu dou uma curta, o cara não chega nem vai na bola direito. E no primeiro jogo, acho que talvez eu não tenha. E pra você é ótimo, né? Que você tira aí o pace do ponto, não fica com o rally muito longo. Eu dou muita porrada, os caras vão muito pra trás da quadra pra ganhar tempo. E a quadra fica grande, né? Então daí eu usava essa curta contra ele, né? Mas acho que talvez a primeira vez eu não tenha percebido muito bem isso aí. Daí depois eu comecei a perceber melhor e comecei a jogar um pouco melhor contra ele, né? Muito legal. Fica, cara, uma crítica não, né? Tipo,
uma ideia pra galera que joga tênis aí, cara. Você já parou pra pensar desse jeito, putz, cara. A gente fica acostumado a ficar lá do fundo batendo, tentando alinhar como que bate ali, cara, fazer o cara correr diferente. Quando caras que batem muito forte, é difícil você dar curta. Porque o jogo fica muito rápido. É difícil você... Às vezes até os caras falam, pô, você tem que variar mais seu jogo. É difícil variar hoje em dia contra os caras que batem muito forte. Então, hoje em dia o jogo é muito rápido, cara. Você não tem tempo de fazer... Você não tem tempo de dar slice, você não tem tempo de dar curta, você não tem tempo de jogar a bola pra cima, senão o cara vem dar uma marretada. Sim. Então, são poucos caras que têm essa habilidade, como o Federer, por exemplo, que conseguia mudar muitas velocidades durante o jogo, né? São caras muito fora da curva, Sim. né? E tira a força, né? Cara, se você dá um pouquinho errada curta, a bola já não é mais curta. É tudo ou nada. É lá no mataburro que a gente chama, né? Ela cai no mataburro já era. Não, e fala, pô, Belucci, você podia fazer mais saque e voleio. Pô, cara, é super tranquilo. Contra o Djoko, né? Exato. Não devolve também. Exatamente. Pô, cara, que isso? O cara não devolve nada. Cara, deixa eu entrar numa pauta aqui rapidinho, inclusive, que você me falou, o jogo mudou, tal, não sei o quê. Você ficou quase 10 anos aí, né, de carreira no top 100, ou ficou mais de 10 anos, né? Entre 2008 e 2018, né? Você acha que nos últimos 10 anos, essa galera que joga no auge, você viu muitas diferenças? E caso você viu algumas, quais? Porque, assim, uma coisa que eu vejo, tá? Eu vejo muito que hoje... Eu vejo vídeos do pessoal, assim, em academia de tênis, etc., os técnicos já estão ensinando a molecada a deslizar na rápida. Foi uma coisa que eu não aprendi a deslizar na rápida. Né? Você vê uma galera, uma galera hoje que você fala, pô, se eu jogar 3 pontos assim, meu joelho vai precisar. Ainda mais a gente, né, que tem um joelhinho de vidro. Nossa, nem com esse amplifio aí, exatamente. Entendeu? O que você viu que teve alguma mudança da hora que você estava... Óbvio que teve, né? Mas você... o que você identificou, né, nesses 10 anos? O pace mudou, a pessoa mudou mais o lado estratégico. O que você vê? Eu acho que eu peguei 3 gerações diferentes, assim. Então, eu peguei uma geração que era a geração do Thomas Kiefer, do Lubitsch, do Agustin Caleri, do Mariano Puerta. Eram caras que jogavam assim... Tinha muitos extremos, né? Tinha caras que sacavam, só davam bordoada de saque, faziam um saque voleio e jogavam muito rápido, ou tinha caras que jogavam no saibro e jogavam pesado, girando a bola, controlando a velocidade do jogo. E eu peguei essa geração, né? E depois veio uma geração do Nadal, do Federer, do Djokovic, que falaram que foi o seguinte: a gente joga igual em todos os pisos. A gente não, o nosso estilo de jogo é tão bom que a gente joga bem em todos os pisos. E daí foi que a galera começou a falar: pô, vamos montar um estilo de jogo que a gente vai jogar muito parecido em todos os pisos. Porque o que acontecia antigamente? Um espanhol jogava bem no saibro, mas na rápida ele não ganhava um jogo. Ou no grama, ele nem ia para grama. Então, cara, para ele não era bom isso, porque ele se limitava a um certo tipo de ranking, né? E daí vieram caras tão completos como esses 3 caras que eu acho que revolucionou o tênis, né? Porque o Nadal veio falando que ele podia jogar bem no saibro e jogar na grama bem também. Sim. Então, eram caras que fisicamente, para mim, eram muito fora da curva. Então, caras muito rápidos, muito resistentes, muito explosivos. Então, fisicamente, teve uma mudança também muito grande na preparação física, né? Então, eram caras que antigamente jogavam numa velocidade menor, aguentavam o jogo, mas numa velocidade menor. Hoje em dia os caras jogam uma velocidade absurda. Um cara de 1,80 m saca 220 por hora, corre, desliza. Você pega o Opelka, por exemplo, 2,15 m, ele consegue se movimentar bem no fim de quadra. Então teve uma mudança física enorme assim, na minha época, da minha época que eu comecei até hoje em dia. Então eu fui pegando essas gerações diferentes, né? Então no começo eu jogava caras que batiam devagar. Então o meu estilo de jogo era mais rápido do que esses caras. Então eu já estava num tênis mais moderno. E daí depois começou a vir muito cara que jogava muito parecido comigo. Eram caras que sacavam bem, batiam forte e decidiam um ponto em 2, 3 bolas. E hoje em dia, caras que conseguem bater forte, decidir um ponto em 2, 3 bolas, mas quando eles precisam defender, eles conseguem. Então, cara, o tênis está ficando muito completo hoje em dia. Tão completo a ponto de o cara jogar tão bem em qualquer piso, qualquer condição, contra qualquer jogador, né? Então, o tênis tem evoluído muito rápido e o Alcaraz, o Djokovic são um exemplo disso. Exato. E eu juro que é a minha última, tá? Manda, que isso? Vai pra cima. Em relação a isso, você acha que o fato da gente ver mais intensidade, né, na quadra, etc., você acha que isso pode encurtar um pouco os anos de carreira dos jogadores por conta de lesão?
Você acha que cada vez mais a gente vai ver mais lesão ou você acha que o pessoal está com um físico muito mais arrojado do que estava? O próprio Alcaraz, né? Já teve problema de lesão já. Eu acho difícil, eu acho que só o tempo vai dizer, eu acho. Eu acho que são poucos caras que vão conseguir jogar até 40 anos igual o Federer. Igual o Djokovic, assim, a nível absurdo até os 35 anos. Mas a preparação física evolui, a fisioterapia evolui, as prevenções de lesões também evoluem. Sim. Tudo que a gente tem de fisioterapia hoje em dia a gente não tinha há 15 anos atrás. Então, eu não sei, cara. Talvez sim, talvez não. Acho que depende do jogador também. Sim. Eu sou um cara que eu acabei a minha carreira muito por conta das lesões também. Eu fui começando a me machucar muito. Então, o físico começa a prejudicar, a cobrar. A idade começa a cobrar. E é triste, né? Porque numa profissão normal, você começa, sei lá, como estagiário, depois você vai evoluindo. Sim. E você para de... E você só evolui, assim, né? Você vai ganhando experiência durante a sua carreira e vai... Você não tem um ponto da sua carreira como uma pessoa normal que você acaba e você tem que fazer uma coisa do zero depois. Sim. E o tênis, cara, é uma carreira muito curta, né? Você começa cedo e com 35 anos você acabou e você tem que começar do zero depois. Você tem que se reinventar como treinador ou usar essa experiência para fazer outras coisas do zero, né? E o tênis tem isso. O esporte é assim, né? O tênis tem uma vida curta útil, né? Muito intensa. Você tem que se dedicar 100% para aquilo. Você não consegue fazer mais nada além disso, né? Sim. Mas só o tempo vai dizer se esses caras vão conseguir jogar até 40 anos ou não, né? Igual o Federer jogou. Tá louco. Fantástico. E irado, né? Porque querendo ou não, ainda é você que, de novo, 10 anos no principal circuito, jogando os principais torneios. Então, tem gente que vai antes ainda por questão de grana também, né? Porque, sim, enfim, não... A galera vê, chegou perto do top 100 e já ficou rico já. Esse cara não tem mais que se preocupar. E, pô, não viu quanto o cara gastou para chegar até top 100. Exatamente. É isso. Foda. E aí, cara, só um ponto pra gente falar aqui de 2 pontos que se a gente não falar, depois a gente vai ser, velho, vamos jogar uma lança na gente. Que é do Agut, lá, do Bautista Agut, que, cara, você jogou lá na Copa Davis com ele, aquele jogo fantástico lá, que você arrebentou com ele. Caiu na quadra depois, imagina a adrenalina, como que foi aquilo ali pra você, cara? Cara, foi muito animal, assim, porque o primeiro jogo era pra ter perdido, não sei como eu não perdi contra o Andurra. Eu só vi o match point numa boa na linha. E daí, cara, eu tava jogando bem, assim, eu tava me sentindo bem, mas era uma responsabilidade grande, porque eu, como número 1 do Brasil, na maioria das vezes, se eu perdesse um dos meus 2 jogos, a gente perdia o confronto. Sim. Eu acho que não teve nenhum confronto que eu perdi os meus jogos e a gente ganhou. Então eu sabia que eu não podia perder nenhum jogo. E daí, quando eu ganhei do Andurra e os meninos ganharam a dupla, né, cara, veio uma confiança. Falei, cara, eu tô jogando bem, eu tô jogando em casa com a torcida. Eu tô no nível desses caras, porque eu tava, sei lá, 30, 40 do mundo. Eu sabia que eu tava no nível de qualquer um, mas esse jogo eu joguei muito bem, assim. Talvez tenha sido um dos meus melhores jogos, assim, no Saibro. No Brasil, eu acho que foi o melhor que eu já tenho jogado, assim. Sim. Esse do Nadal nas Olimpíadas. Mas, Nadal também foi foda. Mas você considera esse, tipo, o principal jogo? Você tem isso? Tipo, o jogo que você acha que você jogou melhor, assim? Um melhor eu acho difícil. Nem melhor, mas tipo de... Não era nem essa pergunta que eu ia fazer. Mas de tipo de expressão da partida, assim. Tipo, ter ganhado e falar, nossa, isso aí foi foda. Mais repercussão, assim. Foi um dos jogos que teve mais repercussão. Porque foi no Brasil, foi Copa Davis... Foi contra uma equipe relevante, que é a Espanha. Sim. Então, ele era 15 do mundo, não era? Chegou alguma coisa assim? Não sei se era 15 já, mas ele já estava subindo. Eu acho que ele devia ser uns 40 na época. Assim. Tá, beleza. Mas ele já era um cara que estava subindo e que tinha muito potencial. Mas, você tinha já jogado com ele antes? Ou foi a primeira vez? Eu joguei com ele em Roma uma vez, eu ganhei dele em Roma uma vez. Mas eu não lembro se foi antes ou depois disso. Boa. Mas quando você entrou na partida com ele, você falou, vai ser pau a pau. Ou você tava tipo, putz... Tá comigo isso aí. Não, eu achava que era 50-50. Assim. 50-50. Que eu tava jogando bem, mas ele era um cara muito bom no Saibro. Sim. Ele tinha ganhado fácil do Rogerinho no primeiro dia. Eu acho que o Rogerinho tinha feito 4, 5 games nele, assim. Ele tinha jogado muito bem. Mas eu também tava com confiança, porque eu tinha salvado o match point contra o Andurra, que era um cara também top 50. Em casa, o estádio lotado. Então, cara, eu entrei no domingo, assim, enorme, assim. Eu falei, cara, a torcida tá comigo. Porque a torcida de Copa Davis é um pouco diferente também, eu acho, do que a torcida de torneio mesmo. Então, os caras estão torcendo pro Brasil, eles não estão torcendo só para você. Então, sim, é uma atmosfera mais positiva, então isso me ajudou bastante. E cara, foi um dos jogos que eu fiquei mais feliz assim, de ganhar. Foi muito legal para mim. Animal. E, eu tava pensando aqui que cômico que é, né? Porque, tipo, joga o tênis, a gente falou, um jogo solitário, você não pode perder, não sei o que. Aí o cara vai jogar a Copa Davis,
Pô, finalmente o cara vai poder distribuir um pouquinho a responsabilidade. Qual que é o pensamento dele? Pô, se eu perder, fudeu. Então já não tem aí mais. Ele fala, deixa com o Tomás, ele leva. Já a pressão em cima é gigantesca, cara. Mas eu acho que tem vários países que os caras têm que passar por isso. Que às vezes só tem um jogador bom na equipe e o cara carrega a equipe, às vezes. Sim, pô. Você pega o Federer, você pega, não sei, outros cares que às vezes não tem uma equipe tão forte, o cara tem que ganhar os 2 jogos dele, sim ou sim. Se ele perder, acabou. Exato. Casper Ruud, se não me engano, jogando ali, tipo, é o maior nome ali, tipo, gigante na frente, assim. Eu tenho a simples, dupla mista, tem que ser treinador, tem que ser jogador. O cara tem que jogar tudo, né, cara? Não, fera. E, cara, aí entrando nesse ponto aí de expressão, aí vamos pular já pro ponto mais importante aqui, que todo mundo mais chamou pra gente pra falar, que não o mais importante, mas que mais falaram, que é do pneu do Djokovic, cara. O famoso pneu do Djokovic. Pneu. Esse aí a gente, cara, se você entrar no YouTube ali e procurar no canal da Tênis TV, você quer procurar sobre esse jogo, você não encontra do jogo inteiro, mas você encontra uma matéria gigante que fala assim, quando o Belucci deu um bagel no Djokovic, quando deu um pneu no Djokovic. Como que foi isso aí, cara? Como que foi, eu não sei, cara, mas eu dei. Passou rápido. Porque não é uma coisa que você planeja. Você fala, não, se eu jogar bem, eu vou dar 6-0. Se eu jogar bem, eu dou 6-0. Você não planeja assim. Eu lembro que eu tava jogando bem, tava com muita confiança, eu tinha ganhado 2 jogos bons, eu tinha ganhado acho que do Mahu e do Monfils. Sim. E daí eu tava jogando muito bem, assim, eu lembro. E daí eu sabia exatamente como eu tinha que jogar. E é engraçado, porque eu como canhoto, eu sabia que eu não podia variar muito o meu jogo. Então eu não podia entrar no jogo e falar, não, o Djoko tem um backhand melhor, eu só vou jogar na direita. Sim. Eu tinha que tentar imprimir o meu estilo de jogo. Então, qual que é o meu estilo de jogo? De forçar a minha direita na cruzada do cara e jogar agressivo. É isso que eu entrei na quadra. Assim, porque é difícil você mudar muito o jogo. Assim, é difícil você falar, não, hoje eu vou jogar totalmente diferente. Hoje com o Djoko eu vou tentar fazer saque volley. Sim. Hoje com o Djoko eu só vou dar lance de backhand. É difícil você variar muito o jogo. Então eu entrei no jogo e falei assim, eu vou fazer o meu jogo bem feito, eu estou me sentindo bem, eu estou jogando bem, eu vou fazer isso bem feito e vamos ver no que dá. E a cabeça que eu tinha é o seguinte, quando eu consegui o break assim, no número 7, não vou baixar a intensidade, eu vou continuar intenso, porque às vezes você acaba desconcentrando assim, no meio do jogo, que é muito natural. Assim, você faz o break, faz o segundo break, tá 3-0, o cara fica assustado, assim, caraca, 3-0. Você fica assustado, é normal você dar aquela baixadinha. Então, o meu maior foco era não abaixa a intensidade, continua igual, não abaixa a intensidade, continua igual. E eu continuei assim o jogo inteiro. Só que do outro lado tinha um Djokovic, né? Mas aí, em algum momento na cabeça, você, tipo, 5-0. Eu vou dar um pneu nele mesmo? vai passar isso aí mesmo? Eu evitava não olhar o placar, então... Boa. É difícil, assim, não é fácil você... Então eu tava no 5-0 e ia receber, pra mim na minha cabeça assim, tá 0-0, eu preciso jogar o próximo ponto como se fosse o primeiro ponto do jogo. Eu não vou dar um ponto de graça pro cara. Tá 5-0, 40-0, eu vou lutar por aquele ponto. Essa era a minha cabeça, lutar todos os pontos e fazer exatamente a mesma coisa todos os pontos. Não variar, não falar, tá 5-0, 30-0, então eu vou mudar o jogo. Eu vou arriscar essa bola. Não, eu falava, não vou arriscar, eu vou fazer o que eu planejei para fazer. Sim. Mas legal que isso aí é uma percepção, de novo, de quem não tá jogando, não é porque é muito fácil virar e falar, pô, meu, por que você não faz saque voleio pra mudar um pouco o jogo e tal? Não dá, cara, não dá, né? É muito difícil, Porque ou senão se falava, ganhou um set, aqui ó, Djoko, embaixo da rede, né? Passa embaixo da rede para já mexer um pouco o psicológico dele. Não passa pelo canto, nunca mais vai dormir direito. Não, acho que pequenas variações no jogo, eu estava até conversando isso com um amigo meu essa semana. Pequenas variações no jogo dá para fazer. Tipo, esse ponto em especial eu vou tentar fazer um saque voleio. Sim. Mas, cara, mudar drasticamente não existe isso. Não tem como você mais mudar surpreender o cara uma vez do que fazer diferente. Dá para você surpreender às vezes. Mas como surpresa, como variação. Não dá para você mudar o seu jogo. Com certeza, Então, às vezes, eu acho que falta um pouco de entendimento até dos próprios treinadores hoje em dia. De querer que o jogador seja completo. Sim. Então, ninguém consegue ser bom em tudo. Então, às vezes, o cara ele dá atenção para tudo ao mesmo tempo e o jogador fica meia boca em tudo. Então, o jogador tem uma esquerda razoável, uma direita razoável, o saque razoável. Sim. E para o tênis, é difícil você jogar assim. Você tem que ter um ponto forte seu e você tem que trabalhar em cima daquele ponto forte. Você tem que ser muito bom em alguma coisa para você se sobressair. Então, cara, o que eu faço bem é sacar. O resto eu faço mais ou menos bem, só que se você for se você for focar em tudo, você não vai conseguir focar em nada muito bem. Sim.
Então, às vezes eu vejo os treinadores, às vezes, querendo que os caras sejam muito completos, batendo sempre no ponto fraco do cara, e não vai dar certo isso. É bom você não ter um ponto fraco, lógico. Se você tem um ponto fraco muito, muito visível, todo mundo vai jogar lá e você não vai ter como jogar, mas é importante você focar mais no seu ponto forte, né? Não dá para você se reinventar um mês antes de um jogo contra o jogo, né? Você tem que fazer o que você fez a vida inteira e, cara, achar ali quais são suas armas. Pequenas variações que podem te ajudar. E não é nem um mês, né? Tipo, o cara ganhou, não lembro quem que falou primeiro lá, ganhou do Monfils e, cara, e aí vai jogar contra o Djoko amanhã. Pô, agora amanhã você vai mudar todo o seu jogo. Caramba, cara, é complexo. Bom, show. E aí, assim, ó, Belucci, a gente, lá no Instagram, a gente fez aquelas caixinhas de pergunta aqui já. E a gente, cara, obviamente a gente divulgou ali e a gente queria saber quais são as dúvidas da galera que não fosse do pneu, porque o pneu rolou um monte e tal. Então, aí a galera fez umas perguntas aqui, acho que legal a gente falar, cara. Tem um que é o Doni Tênis, falou, cara, sou um grande fã e tal. Você acha que em certos momentos faltou você se aproximar mais da torcida, carisma? Você tinha essa sensação? Porque eu sinto que isso aqui é uma cobrança muito da torcida. Que, pô, acho que é tipo isso. É o negócio do gritar vamos todo jogo, toda hora olhar pra torcida e tal. Você sentiu isso? Eu vi numa geração que tinha o Guga, o Meligeni e o Sareta. Que, porra. Eram caras muito carismáticos, assim, na maneira deles, né? E eu não sou um cara naturalmente carismático. Uhum. Eu era um cara super introvertido, super difícil de comunicar, assim. Então eu me comunicava muito bem quem era próximo meu, mas quem eu não tinha muita liberdade, assim, eu não me comunicava tão bem. E se faltou, assim, se faltou foi por falta de, talvez, de ferramentas que eu tinha na época, sim, assim. Sim. Então é difícil você pegar um cara super introvertido e falar, não, agora você vai ser um cara mais carismático, entendeu? Exato, a pressão vai ao contrário, né, cara? Pô, você é um cara introvertido, então a pressão é pra você ser um cara mais extrovertido, não vai todo mundo te cobrar isso, pô. Igual quando você vai na festa e você é aquele cara introvertido que você tem dificuldade de fazer amizade e vem seus amigos e falam, não, cara, você tem que fazer amizade com todo mundo, você tem que se soltar. Fala aí agora. Você fica mais acuado ainda. Não quero, né? Não quero. Então, assim, pra mim sempre foi difícil. Sim. Foi uma batalha, assim. Não é que eu não tentei. Eu tentei, assim, E eu acho que no final da minha carreira eu até consegui me comunicar melhor. Hoje eu me comunico muito melhor do que há 15 anos atrás. Então, mas é um processo, né? Foi um processo. E o brasileiro tem essa vontade de conhecer melhor o ser humano, o atleta, né? E ele não se contenta só em ver o Tomás jogando. Ele quer saber o que o Tomás come, onde ele mora, o que ele faz da vida. Então, eu sempre fui um cara que fui muito reservado. Isso, não teve polêmica, né? Pô, cadê essa polêmica dele, velho? Onde os caras moram? O que esse cara faz? Nunca vou fundo o suficiente, Du. Eu acho que é o suficiente as pessoas já conhecerem já o meu lado tenístico, entendeu? Boa. E assim, aqui, só entrando nessa resposta, a gente entra um pouco na parte do Djoko, né? Que você deu ali o exemplo do Djoko. Você não pode ter algo muito, muito forçado. Exato. Imagina se fosse forçado, às vezes ia ser pior do que você ser ali você mesmo. Sim, né? A outra aqui que a gente tem, da nossa queridíssima Thaisa Pedretti, já gravou com a gente. Thaisa, um beijão. Eu acho que é bem legal, acho que até uma coisa que ela lida também, né? Ou tá começando a lidar. Belucci, como você lidou com as críticas que recebeu durante a carreira? Como que eu lidei? No começo interferiram menos, né? Porque no começo, assim, em 2008, 2009, não existia Instagram, não existia Twitter. Não existia... Ajudava, né, cara? Ajudava, porque estava um pouco blindado. Uhum. Então eu ganhava o jogo, era eu e o meu treinador saindo para jantar comemorando. Sim. Eu não sabia se o Zezinho tinha gostado do meu jogo, se ele tinha achado que o meu saque estava ruim ou bom. Tinha pouca interferência de fora. E daí, com os anos que começou a ter Instagram, Facebook, o Twitter, começou a ter mais jogos meus televisionados, as pessoas viam meus jogos em tempo real. Uhum. Isso começou a me incomodar mais, porque eu comecei a ter mais contato com esse tipo de crítica, né? De comentário negativo, né? E daí foi que eu comecei a ter acompanhamento de psicólogos, de gente você fez psicólogo, caramba. Fiz minha carreira inteira, assim, desde... Eu comecei a ter psicólogo, cara, com 13 anos de idade, eu acho. Show. Trabalhei muito. E você recomenda? Recomendo muito, assim, absurdamente, assim. Eu acho que hoje em dia é inevitável, assim. Eu acho que é igual você recomendar ter treinador. Tipo, não, é a mesma coisa. Treinar mental é essencial. Treinar mental e ter uma pessoa para te dar um apoio emocional, não só como tenista, não só o que você vai pensar num 15-0, mas de ver a sua vida num aspecto mais global, assim, sabe? Pô, você tá feliz jogando tênis? Você está querendo viajar? Como que você está?
relacionamento com a sua família, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, como que você está como ser humano, entendeu? Porque o tênis ele é mais do que performar pelo aspecto técnico, né? Você tá feliz dentro de quadra e fazendo o que você quer, porque queira ou não é um trabalho aquilo lá. Sim. Não é só uma coisa que a gente faz e a gente desconecta depois, igual uma pessoa que trabalha das 8 às 5 e depois ela consegue desconectar. É uma coisa que é uma profissão, eu sempre falo, que é uma profissão de 24 horas por dia, cara. Você vai dormir pensando no seu jogo no dia seguinte, você toma café pensando no que você tem que comer para você treinar depois. Sim. Então é um negócio que está presente na sua vida 24 horas. Se você não tiver alguém para te ajudar a lidar bem com crítica, a saber lidar bem com a sua vida fora da quadra, você vai ficar pelo caminho e vai ser difícil você virar jogador, né? Aí deve ser um baque, né? Que, por exemplo, a própria Thaís. A Thaís é jogadora, jogando bem pra caramba, já chegou aos top 5 do Brasil ali e tal. E aí você vê, no Instagram, aparece a foto dela, que ela jogou um torneio e tal, não sei o quê, enfim, perdeu um jogo na semifinal. Na hora que você, jogador, olha pra isso, você fala, que legal, meu nome tá em evidência, bacana. Na hora que você vai pegar o comentário, a galera arrebentando. Você fala, mas resistiu às quartas, não sei o que. Ainda chegou até as quartas. Caramba, você jogou muito mal, você é ridículo, você deixou o cara. Caramba, velho, calma aí. Não é possível que vem com essa força, assim. E, cara, é muito isso. Cada vez mais eu tô vendo esses streamings, assim, que aí tem o chat do lado. Cara, o chat é só porradaria. É só porradaria, cara. Só polêmica. É só polêmica, é só falando mal. Porque a galera gosta, eu acho que é isso que talvez a galera... O mundo tá meio de cabeça para baixo. Né? As pessoas querem treta. As pessoas querem ter gente... Até gente pra ter esse embate, sabe? Pra ter essa... Eu tô falando mal, você tá falando bem, vamos discutir, sabe? Exato. E aí acabou o jogo, por exemplo, tava vindo do Thiago Monteiro, enfim, no começo do ano. E aí, o jogo inteiro lá no chat, a galera, descendo a porrada nele, falando um monte. Ele ganhou o jogo. Na hora que terminou, não, o Thiago, velho, ele representa muito bem o Brasil. Ele é fantástico. Caramba, velho, guerreiro, você tá falando mal até agora. É muito foda. Né? Altos e baixos pra caramba. Aí tem um outro aqui, Vini Tênis, que é legal também, cara. Como que era a sua preparação antes do jogo? Você tinha algum ritual, alguma coisa? Eu tinha uma rotina que eu sempre tinha antes do jogo, né? Uhum. Então dependia muito do horário que eu ia jogar, porque dependia do horário que eu tinha jogo que eu entrava na quadra 10 da manhã, que eu odiava. Uhum. Eu odiava com todas as minhas forças jogar de manhã. Então sempre que eu chegava no torneio, eu ia pro árbitro geral e falava, eu quero jogar o mais tarde possível. Boa. Tanto pela temperatura, quanto porque, cara, eu não sou um cara que rende muito bem de manhã. E eles atendiam isso? Tipo, tinha uma média, 50% atendia 50%, ou não? Geralmente eles tentam fazer isso. Tá. Mas às vezes não dá, porque, por exemplo, eu sou brasileiro e eu preciso jogar na quadra central, só que tem o Nadal que vai jogar naquele horário. Entendi. Ele vai, cara, você vai ter que jogar antes do Nadal, você vai ter que jogar mais cedo. Então, às vezes, não consegue. Mas minha rotina, cara, era sempre muito regrada, assim. Então, sei lá, eu ia jogar 10 da manhã. Eu tomava café às 7 da manhã, eu gostava de aquecer um pouco antes, assim, umas 8h30 eu já estava aquecendo. Na verdade, 8 horas já começava o aquecimento, tipo alongamento, mobilidade. Às 8h30 eu entrava na quadra, aquecia até às 9h. Às 9h eu tentava comer mais alguma coisinha. 9h45 eu já trocava todos os gripes da minha raquete, via se estava com todas as libragens. Você fazia muito isso, não? Eu fazia tudo. Você fazia tudo? Eu fazia tudo. Eu via todas as raquetes, como estavam as libragens. Um dia antes, né? Eu já mandava encordoar, né? Uhum. Trocava todos os grips, preparava todos os meus suplementos, botava 200 camisetas, porque eu trocava 200 camisetas dentro do jogo. Então, no dia antes, eu já preparava minha mala, assim. Então, eu preparava... Eu vou jogar 5 sets. 5 sets, eu preparava 3 camisetas por set. Então, era 15 camisetas. 3 camisetas por set? 15, eu já entrava no jogo com 15 camisetas. Caraca. Shorts, eu botava 5 shorts, né? Porque era um set por set. Um shorts por set. Munhequeira era meia dúzia por set, então ele tava com 36 munhequeiras. Se pulasse na piscina, ele não ia sair tão molhado no jogo. Então, assim, eu precisava planejar tudo isso no dia anterior. Então, eu já planejava essas pequenas coisas, né, antes. Daí, então, já sentava com o técnico, via como que a gente ia jogar no jogo seguinte, no dia seguinte, para entrar no dia seguinte já com a cabeça falando assim, tá tudo preparado, eu só tenho que jogar tênis, né? Show. Perfeito, maravilha. Boa. Temos uma aqui do Renan Vescasa. Belucci, qual jogador era mais desafiador mentalmente aí na sua carreira? Putz, tinha alguns, cara. Eram os mais chatos. E é um cara bem crica, você fala, velho, eu não consigo entrar na cabeça desse desgraçado de jeito nenhum. Puta, Fognini eu odiava o jogo dele. Fognini era um cara chato, assim, porque... Folgadão, não?
Ele era meio folgado, assim, ele era meio folgado e parecia que ele não queria nada com o jogo, assim. Então, se eu olhava pro outro lado da quadra, ele tava arrastando o pé, você fala, nossa, esse cara não vai ganhar esse jogo, porque eu quero muito mais que ele. Não agacha nunca. E daí teve até um jogo, acho que em Rio... não agacha nunca. Batia fácil, irritava, assim. Então, eu me matava, suava, trocava no camiseta e o cara do outro lado, assim, nem munhequeiro o cara não tava. E daí, teve até um jogo no Rio Open, acho que tava 7-5, 4-0 pra mim. E o cara tava já meio cansado, assim. Mas eu falava, não, esse jogo é meu. Esse jogo não tem como perder. 2 breaks acima. E ele ligou foda assim, começou a dar só porrada, começou a acertar. Eu falei, caraca, eu não acredito que eu vou perder esse jogo. Daí 4-1, 4-2, 4-3. Eu falei, cara, já era. Eu vou perder esse jogo. O cara começou a jogar bem, eu comecei a ficar cansado. E com o Fognini eu tinha muita dificuldade de jogar, assim, porque... Ele era um cara que era muito desleixado, assim, parecia que não queria nada com nada, nem aquecendo o jogo. Desde pequeno, né? Você vê esses vídeos dele, molequinho. Mas ele só fazia pose, porque chegava na quadra e dava o máximo dele. Ele treinava bastante e se dedicava muito, assim. Então, era mais uma maneira dele de tirar a responsabilidade dele. Sim. Então, ele tirava de mascarar um pouco ali a pressão, será? De mascarar, de não mostrar o nervosismo. Então, ele falava, não tô nem aí pro jogo, se perder tá tudo bem. E o que mais? Fognini, eu não gostava de jogar. Tinha uns argentinos também que eu não gostava de jogar. Que eram caras que às vezes gritavam vamos na sua cara. Né? Eu tive uma treta também com aquele Janovic uma vez em Miami. Que era um cara muito folgado também. Então, era um cara que ele ficava te encarando. Vibrava na cara. Eu lembro que teve putz, acho que nesse jogo em Miami, eu ia sacar, ele ficava girando a raquete na mão. Tipo, querendo irritar, sabe? Incomodar, sabe? Gritando vamos na cara. Então, esses caras, assim, que eu não gostava de jogar, assim... Não que eu não gostava de jogar, eu ganhava desses caras. Ganhei do Fognini, ganhei do Janovic. Mas eu ganhava deles, não perdi, não ganhava por causa disso. Mas nada que falava assim, esse cara, mentalmente, ele me acaba comigo. Não, acho que isso aí comigo não funcionava muito, não. Show. E, cara, como a gente falou, como eu e o Pedro a gente jogou universitário nos Estados Unidos, a gente acaba tendo essas perguntas olhando pro universitário, né? E aí o Lilo Pellegrino, Murilão, que é um cara que jogou lá no São Caetano com a gente, um abraço pra galera de São Caetano também. Qual que é a importância da faculdade nos Estados Unidos jogando tênis antes de ir pro profissional? Como que você enxerga isso? Ou até quem não opta, né, para ir pro profissional. Eu acho que o college hoje em dia é um caminho muito bom assim para todo mundo que quer jogar tênis profissional e não profissional. Antigamente, assim, 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, que eu estava querendo virar profissional, era muito mais difícil do que hoje em dia. Sim. Hoje em dia, cara, se você joga razoavelmente e quer jogar tênis e quer estudar, você consegue ir para os Estados Unidos e ter uma faculdade boa, cara, e sair com um baita currículo e quem sabe você até consegue virar profissional depois. Mas quantos conseguem virar profissional depois? São poucos, né? São poucos caras, né? Porque geralmente, às vezes, também é um caminho, é um plano B pro cara. Pô, eu não jogo tão bem, mas eu também não quero abrir mão do tênis, eu gosto de jogar tênis, eu gosto da rotina de atleta, né? Mas quero também ter um plano B, quero fazer administração, quero trabalhar numa empresa. Então, cara, hoje em dia é um plano que eu apoio muito, assim. Que eu acho que hoje em dia os Estados Unidos está muito preparado para você... Se querer virar profissional, depois você consegue. Sim. Tem até o brasileiro, o Gabriel De Campos. Sim. Que a pessoa nem fala muito dele, mas é um cara que joga muito bem, tem muito potencial e vai jogar muito bem. E ele fez faculdade nos Estados Unidos, eu acho que foi talvez o único que conseguiu virar profissional depois. Então, hoje em dia, as faculdades estão mais preparadas para atender esse tipo de jogador. E eu aconselho muito, assim, até para caras muito bons, até para caras que não querem virar profissional de ir para os Estados Unidos. Sim. A gente até vê bastante movimento assim do tênis universitário não sei, tem aqui o processo de UTR, onde eles ajudam o pessoal a fazer a transição. Né? Então, antes a gente não via isso. Você tinha que, sei lá, ter um ranking juvenil, depois ir para o profissional e tal. Então, hoje eles estão abrindo mais portas para deixar mais acessível, porque realmente é a escolha onde você pode... conciliar, né, o tênis e o estudo para quem a gente sabe que não vai chegar aí num top 10, num top 100 do mundo, que o funil é muito estreito. O funil é muito estreito, são muito poucos que conseguem, né? E até, cara, para você aprender inglês, para ter uma experiência de vida, é muito positivo, eu acho. Show, animal. Acho que a Luiz Stefani também jogou o college. E tem agora aquele Ben Shelton, também que é um americano também, que ele ganhou o Nationals. Depois de ter ganhado o Nationals lá, ele
Acho que ele abandonou a faculdade, não sei se no final, no meio e tal. E aí agora, porque acho que ele ganhou o wildcard e foi super bem, aí pô, pegou ponto pra caramba, o cara mudou a vida dele, agora virou jogador e tava jogando até ontem no Miami lá também. Pra caras muito fora da curva, assim, igual ele, ou até para outros caras que já estão com 16, 17 anos jogando muito tênis, daí talvez não, talvez não seja talvez o mais indicado, né? Porque se o cara com 18 anos vai ser igual ao Alcaraz, já tá voando, não dá pra falar pro Alcaraz vai fazer college. Sim, exatamente. Para tudo aí, cara, vai fazer administração. Mas são muito poucos, assim, é uma parcela 0,1% que tem esse potencial, né? Boa. Show. Duzão, quer falar mais uma vez aí do presente pro pessoal antes da gente encerrar? Bora, galera, antes da gente encerrar aqui, a Wilson deixou a gente com um cupom de desconto Saque Resenha 20 para você ter 20% de desconto na loja www.lojawilson.com.br. Lá tem todos os produtos, as raquetes que o Belucci jogava aí, os tênis que ele tá aqui. Então, cara, vai lá. Tem muita coisa boa lá, 20% de desconto. Usa aí que tem coisa boa. Saque Resenha 20, galera. Sem o E, tá? Saque Resenha 20. E se você tem a sua loja, a sua marca e quiser anunciar com a gente também, só mandar ou um direct aí no Instagram do Saque Resenha ou mandar o seu e-mail aí para saqueresenha@gmail.com. Boa, fala com a gente aí, você é mais um parceiro aqui do projeto. E Belucci, cara, uma honra. Sem palavras, né? Gigantesca, cara, sensacional, como eu falei, Pedrão, eu e o Pedrão, a gente começou isso aqui com a pretensão da gente, cara, trocar uma ideia sobre tênis. E a gente tem trazer pessoas como você. Não, é isso. E no final ter a possibilidade de, cara, ter sentado numa mesa aqui, ter trocado uma ideia com um cara como você, pra gente aqui é uma honra, cara. Obrigadão de verdade. Tamo junto. E, cara, sucesso aí pra frente aí, cara, nessa vida agora pós-tênis aí, enfim, pós-tênis jogando. Acho que você vai pensar muito em manter ainda aí, mas, cara, sucesso, tamo junto. Se quiser aparecer aqui... mandar um recado aí pro pessoal antes da gente finalizar. Não, pô, obrigado aí pelo convite aí, foi muito legal o bate-papo aí. Eu gosto de falar de tênis, pra mim, cara, é minha paixão, fiz isso a minha vida inteira. E passar minha experiência adiante e saber que não é uma pequena contribuição aí pro tênis, fico feliz. É fantástico, cara. Mestre, obrigado mais uma vez de coração. Duzão. É isso. Tá entregue mais um. Tá entregue. Valeu, galera. Obrigado. Esse aqui foi o episódio especial do Saque Resenha com Tomás Belucci. Um abração. Valeu. Um abraço, pessoal. Não deixem de compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí. Ativa o sininho. Valeu.